providência de Deus para livrar o homem da condenação? Então, nosso tema está baseado nessas perguntas. Veja essa primeira. Eu era recém-casado, eu estava saindo da casa do meu pai e indo para minha casa, e um vizinho do meu pai me pediu carona, o Nenê, um jovem. Eu parei o carro, ele entrou e fomos conversando ao longo do caminho. No meio do caminho, eu falei, Nenê, a gente podia tirar um dia por semana para fazermos um estudo bíblico. O que você acha? Ele falou assim, puxa vida, eu gostaria tanto de fazer um estudo bíblico, mas eu não entendo uma coisa. Falei, o quê? Meu pai fala todos os dias para eu aceitar Jesus, eu não sei o que é isso. E ele olhou para mim e falou assim, Antônio, o que é aceitar Jesus? E a pergunta daquele rapaz, aparentemente simples, mexeu muito comigo. Eu falei, tá aí uma grande pergunta. O que é aceitar Jesus? A pergunta é simples, mas a resposta não é tão simples. Se alguém perguntasse para você, o que é aceitar Jesus? O que você responderia? Você vê que a pergunta é simples, mas a resposta não é tão simples. E a pergunta daquele rapaz me fez mudar todo o método de dar estudos bíblicos. Meus amigos, hoje tem mais de 35 mil religiões na Terra. A maioria delas do ramo cristão. E muitas dessas igrejas, são igrejas pentecostais. São denominadas pentecostais. E essas igrejas fazem um culto com muita emoção. Muita emoção, mas pouca razão. Não ensina quase nada. Quando se reúne para orar, todo mundo começa a orar junto ao mesmo tempo. E vira um barulho. E alguns começam a gritar. Outros começam a falar línguas estranhas. Que nem ele sabe o que está falando, nem quem ouve sabe o que ele está dizendo. E outros começam a pular. E alguns rolam no chão. Outros ficam sapateando. Outros batem na parede. Enfim. Não em todas as igrejas, mas em muitas igrejas é assim. Então o culto é com muita emoção. Mas não ensina nada. O pastor, quando vai pregar, até muda a voz. Ô Senhor e tal, e vai. Muita emoção. Agora imagine uma pessoa que foi convidada para ir a uma igreja dessas aí. E essa pessoa tem vontade de aceitar Jesus. Ele tem vontade de mudar de vida. Quem sabe ele ainda não estava no mundo lá fumando, bebendo, buscando a felicidade em outras coisas. E entra numa igreja dessas, porque quer aceitar Jesus. Aí participa de um culto com muita emoção, mas pouca razão, ninguém ensina nada. Aí ao final do culto, o pastor faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus, levante-se e vem à frente. E aquela pessoa tem vontade de aceitar Jesus, mas ninguém ensina nada. E o pastor continua, quem quer aceitar Jesus, levante-se e vem à frente. E ele quer ir à frente para aceitar Jesus, mas ele não sabe o que é isso. E aí o pastor insiste, e alguém que o convidou fala, vai, aceita Jesus, rapaz. E ele se levanta, vem à frente. Aí o pastor coloca a mão sobre a sua cabeça, faz uma oração, diz, agora você aceitou Jesus. Parabéns. Será que aceitar Jesus é isso? Bom, terminou o culto, ele vai para casa. Chega em casa, dá uma vontade louca de fumar. E ele fala, não, mas eu aceitei Jesus. E a vontade de fumar aumenta. Ele fala, mas eu aceitei Jesus. E a vontade de fumar aumenta. E naquela intriga, ele não aguentando mais, vai e fuma. Eu falo, quer saber de uma coisa? Esse negócio de crente não é para mim, não. E assim, meus amigos, tem muitas pessoas decepcionadas por aí. Porque um dia tomou uma decisão com os pés no ar. Sem razão. Meramente porque participou de um culto de muita emoção. Quem sabe chorou e tal, mas não aprendeu nada. Nessa noite, pela graça de Deus, nós vamos entender, biblicamente, o que é aceitar Jesus. E você vai poder tomar uma decisão com os pés no chão. Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que está escrito aí. Diz assim, Romanos 5, verso 12.
Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Meus amigos, esse versículo é bastante abrangente, e por um longo tempo eu não entendi esse versículo. O que diz aí? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. E eu ficava pensando assim, bom, Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden. O que eu tenho que ver com isso? E talvez você já pensou assim. Mas mais tarde, ao estudar a palavra de Deus, descobri uma coisa. Ninguém vai responder pelos pecados de Adão e Eva. Cada um vai responder pelos seus próprios pecados. Mas uma coisa é certa. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa por causa de Adão e Eva. Adão e Eva, irmãos, quando foram criados, estudamos ontem, eram perfeitos. Não tinha natureza pecaminosa. Mas quando caíram em tentação, o que tinha no coração do diabo passou para o coração do homem. E Adão e Eva adquiriram natureza pecaminosa. Escutem. E todo mundo que nasceu nessa terra e nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. Você sabe que todos nós somos irmãos de sangue, né? De sangue. Todos nós somos irmãos de sangue. Porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Você sabe que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E foi se casando filho com filha. E assim foi povoando o mundo. Depois, por causa do pecado, Deus proibiu se casar parente próximo. Mas todos nós aqui somos irmãos de sangue. Então quem é casado aqui é casado com a sua irmã de sangue, viu? Com o seu irmão de sangue. É assim mesmo. E então a Bíblia fala, irmãos, que todos somos o quê? Pecadores. E todos somos mortais. Meus irmãos, um bebezinho recém-nascido, ele é pecador ou não é pecador? Um bebezinho recém-nascido. É pecador ou não? Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, o que é pecado? Essa é a pergunta. O que é pecado? Vejamos aqui, primeira carta de João, perto do Apocalipse, capítulo 3, versículo 4. Abre lá. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. O que é pecado? Primeira carta de João, perto do Apocalipse, capítulo 3, verso 4. Podemos ler? Alguém não achou ainda? É bem para o finalzinho da Bíblia aí. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Cadê nossa equipe que ajuda a abrir as Bíblias, né? Vamos lá. Alguém não achou ainda? Vamos ler. Diz assim, todo aquele que comete pecado, transgride o quê? A lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, segundo esse versículo, irmãos, ó, atenção, pecado é a transgressão da lei. Agora eu pergunto, um bebezinho recém-nascido é pecador ou não é pecador? Hein? Ele é pecador. Agora, se pararmos aqui, eu pergunto, qual dos 10 mandamentos que um bebezinho desobedece? Nenhum. Ele não tem consciência de nada, recém-nascido. Então, se pararmos aqui, nós não temos como explicar, irmãos, por que um bebezinho recém-nascido é pecador. Olha, quando eu estava na faculdade de teologia, tinha um professor que dava aulas de psicologia. Ele não era teólogo. E ele disse que uma criancinha, quando nasce perfeita. Mas o ambiente que ela nasce é que estraga ela.
Aí, um aluno levantou uma hipótese. O aluno falou assim, professor, então se o bebezinho nascer e imediatamente ele for levado para o céu, ele não vai pecar? E o professor falou assim, não, não vai pecar. E aí a polêmica foi grande. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. A polêmica sobre isso. Porque o professor falava o quê? Um bebezinho recém-nascido, ele nasce perfeito, mas o ambiente que ele nasce é que estraga ele. Aí eu fiz uma pergunta para o professor. Professor, um bebezinho recém-nascido pode morrer? Ele disse, pode. E eu perguntei, por que morre? Aí acabou a polêmica. Ora, se um bebezinho recém-nascido pode morrer, alguma coisa de pecado tem nele. Porque antes do pecado não tinha o quê? A morte. O texto que lemos fala assim, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os seres humanos, porque todos pecaram. Agora, qual pecado o bebezinho recém-nascido comete? Meus amigos, se pararmos aqui não temos como explicar isso. Mas a segunda definição está aqui. E faltou um C aqui, né? Está aqui. Veja, natureza pecaminosa. Então, pecado na íntegra e na realidade tem que ver com natureza pecaminosa. E todo ser humano já nasce com ela. Ninguém está livre disso. A transgressão da lei não é o pecado na íntegra. Escutem, a transgressão da lei são atos pecaminosos. Mas antes da pessoa cometer atos pecaminosos, ele já é um pecador. Ele comete atos pecaminosos porque ele tem a natureza pecaminosa. Porque ele nasceu com essa maldita natureza. Então, naturalmente, ele vai quebrar a lei de Deus. Então, a quebra da lei de Deus, a desobediência de alguns dos 10 mandamentos, são atos pecaminosos. Então, mesmo que uma pessoa, escutem, mesmo que uma pessoa não desobedecesse nenhum dos 10 mandamentos da lei de Deus, ainda assim ele é um miserável pecador. E precisa da graça de Deus para se salvar. Estão entendendo? Então não confundamos atos pecaminosos com pecado. Porque eu tive um vizinho, o Nelson, ele falava assim, Toninho, me chamava Toninho. Toninho, eu não preciso de igreja. Eu falei, por que, Nelson? Porque eu não mato, não fumo, não bebo, não roubo, não falo mal da vida dos outros. Então, na cabecinha do Nelson, pecado era o quê? Matar, roubar, fumar, beber e falar mal da vida dos outros. Mas, irmãos, isso não é pecado. Isso são atos pecaminosos. Mesmo que uma pessoa não matasse, não roubasse, não fumasse, não bebesse, não falasse mal da vida de ninguém, ainda ele é um miserável o quê? Pecador. Estão entendendo? E precisa da misericórdia de Deus para se salvar. Então, pecado tem que ver com a natureza pecaminosa. E todos nós nascemos com ela. Ninguém está livre disso. Então, se uma pessoa, irmãos, veja, uma pessoa pode muito bem deixar de fumar, deixar de beber, deixar de ir para as baladas, e ainda assim morrer perdido sem fumar, sem beber, sem ir para as baladas. Sim ou não? Pois é. Então, o que dá direito da pessoa entrar no céu não é o abandono da prática do pecado, mas é reconhecer sua natureza pecaminosa e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí sim é o que dá direito dele entrar no céu. Meus irmãos, vamos avante. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Agora vamos entender profundamente essa questão da realidade do homem. Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. Diz assim, Gênesis 2, 24 e 25. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Versículo 25.
E ambos estavam o quê? Nus. O homem e a sua mulher. E não se envergonhavam. Então veja aí que antes do pecado, Adão e Eva estavam nus. E não se envergonhavam. Agora, veja o que aconteceu depois do pecado. Capítulo 3, versículo 7. Olha depois do pecado o que aconteceu. 3:7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Cozeram, pois, folhas de figueira e cingiram-se. Irmãos, diz aqui que depois do pecado, Adão e Eva perceberam, conheceram que estavam nus. Que interessante. Será que depois do pecado passaram a ter maior percepção do que antes do pecado? Então aqui, irmãos, tem uma ciência para nós. No original hebraico, na língua original do Antigo Testamento, existem duas palavras diferentes para a palavra nu. No português só tem uma, é nu, mas no hebraico não, tem duas. Uma delas é arum e a outra é erum. De modo que, quando no hebraico aparece arum, significa nu. E quando aparece erum, significa nu também. Então são duas palavras diferentes para a palavra nu. Só que quando aparece no hebraico arum, é nu para antes do pecado. E quando aparece erum, é nu depois do pecado. De modo que quando aparece arum, que é o nu antes do pecado, significa o quê? Nu do pecado. Nu da malícia, nu do medo, nu do ódio, nu da imoralidade. Ou seja, antes do pecado, o homem era puro e santo, imagem e semelhança de Deus. Aí depois do pecado, aparece o erum, e significa nu da santidade, nu da pureza, nu da moralidade, nu da glória de Deus. Ou seja, o homem perdeu a santidade, a pureza e a moralidade. Adquiriu natureza pecaminosa. Então a nudez que fala aí, atenção, não significa meramente a parte externa, mas a parte interna. Ou seja, quando o homem pecou, ele adquiriu natureza pecaminosa. Ele agora ficou nu da glória de Deus. Ele ficou nu da pureza, da moralidade. Perdeu a santidade, a pureza e a moralidade. Então, todos nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Agora, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, e vamos entender profundamente esse verso. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Lembrando que Romanos está logo depois de Atos. E antes de Coríntios. Romanos, capítulo 3. Vejamos aí o versículo 23. Romanos 3, 23. Diz assim, ó. Pois todos, o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, carecem da glória de Deus. Olha bem. Todos pecaram. Aqui não fala que alguns pecaram, não. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Por quê? Porque o homem ficou nu. E perdeu o que? A glória de Deus. Irmãos, se nós entendermos bem esse texto, já valeu a pena ter vindo aqui hoje. Diante de Deus, somos todos iguais. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O pecado iguala a todo mundo. Negro, branco, rico, pobre, pessoas estudadas e analfabetas. Todos pecaram. Não tem ninguém melhor do que ninguém na terra, irmãos, diante de Deus. Somos todos iguais. Miseráveis pecadores.
E se nós entendermos isso e assimilarmos isso, já valeu a pena ter vindo aqui hoje. Porque estamos no mesmo barco, irmãos. Se o barco afundar, morre todo mundo. E o melhor que podemos fazer nessa terra é procurar compreender o outro nas suas lutas e necessidades. Porque não tem ninguém perfeito. Tem alguém perfeito? Tem? Mostra um que eu me mato. Irmãos, não tem ninguém perfeito. Então, quando alguém errar, você tem que fazer o quê? Ter piedade dele e procurar ajudar. Ele não é perfeito. Daqui a pouco é você que erra. Daí alguém tem que ter piedade de você. Todos pecaram, diz aí. Estamos no mesmo barco. Se o barco afundar, morre todo mundo. No dia a dia, no normal das coisas, da sociedade, não é assim. É um querendo engolir o outro vivo. É ou não é? É um falando mal do outro para ganhar ponto. É um querendo passar o outro para trás, nos negócios. É um com inveja do outro. Mas, irmãos, somos todos iguais. Todos pecaram. E todos carecemos da glória de Deus. Aqui no capítulo 3, versículo 10, olha aí. 3:10. Diz assim, ó. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Irmãos, não tem nenhum justo para remédio. Essa é a nossa triste realidade. Miseráveis pecadores. Nascemos com a natureza pecaminosa. Nossa situação não é boa, irmãos. E piora um pouco. Olha agora Isaías. Isaías 56. Aliás, Isaías 64. Isaías 64. Lá no meio da Bíblia. Mira mais ou menos no meio da Bíblia. Isaías 64. Vejamos o versículo 6. Isaías 64, verso 6. Vamos lá. Isaías 64, verso 6. Podemos ler? Alguém não achou ainda? Se não achar, só levanta a mão que a gente aguarda, viu? Vamos lá. 64, versículo 6. Diz assim, ó. Todos nós somos como o quê? É forte isso, não é? É ou não é? Todos nós somos como o imundo. E todos os nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. E diz assim, todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados como um vento nos arrebatam. É pesado, não é? É muito pesado esse versículo. Que diz que todos nós somos como o imundo. Olha. E nossos atos de justiça como o trapo da imundícia. Você sabe o que é o trapo da imundícia que fala aqui? É aquele pano que as mulheres usavam antigamente no lugar de absorvente. Então diz que a nossa justiça, irmãos, é comparada ao trapo da imundícia. Aquele pano. Ou seja, o homem não tem justiça. A justiça do homem não vale nada. Por quê? Porque temos a natureza pecaminosa. É por isso, meus amigos, que a Bíblia fala que Jesus é a nossa justiça. Porque Ele não pecou. Ele nunca teve natureza pecaminosa. Ele é a nossa justiça. E só quando uma pessoa aceita Jesus, é que ele é justificado. Ou seja, Deus chama ele de justo. Não por ele mesmo, porque ele se agarrou ao justo. Que é Jesus Cristo. Exatamente. Então, irmãos, nossos atos de justiça como um trapo da imundícia. Nós não valemos nada. Essa é a nossa triste realidade. Eu estava trabalhando na cidade de Embu-Guaçu. E eu estava no 3º ou 4º estudo. Eu estava realizando uma classe bíblica numa chácara. Na estrada de Santa Rita, não sei quantos conhecem por ali. Em Embu-Guaçu, tem uma estrada chamada Estrada de Santa Rita. Tem várias chácaras ali. E o irmão Pedro morava numa daquelas chácaras lá. E ele convidava os vizinhos lá das chácaras e eu ia lá dar estudo bíblico. Faz muitos anos atrás. Acho que foi em 97. 1997. Faz tempo, né? Pois é. Aí, quando eu estava no 4º ou 5º estudo bíblico, não me lembro, mas estava falando dessa situação do homem, sobre a natureza do homem, a realidade do homem. Aí, depois de ler esses textos todos,
E naquela tarde veio um casal pela primeira vez, que não tinha vindo até então. E depois de ler esses textos da nossa realidade de pecador, eu fiz uma pergunta assim na classe bíblica. Tem alguém aqui que não é pecador? Aí aquele senhor que estava pela primeira vez levantou a mão. Aí eu falei, o senhor não é pecador? Ele falou assim, eu não sou pecador. Eu falei, o senhor tem certeza? Ele falou assim, absoluta. Eu falei, mas nós acabamos de ler aqui que somos todos pecadores. Mas eu não sou, disse ele. Eu falei, puxa vida, o senhor é a primeira pessoa que eu ouço falar assim. Ele falou, pois é, eu não sou pecador. Aí eu falei assim, posso ler um outro texto com o senhor? Ele falou, pode. Aí eu abri com ele a Bíblia, na primeira carta de João. Vamos lá, capítulo 1. Veja o texto que eu li para ele. Primeira carta de João, capítulo 1. Lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 8. Esse foi o texto que eu li para ele naquela hora. Capítulo 1, verso 8. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 8. Vamos encontrar. Diz assim, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. O texto é claro, né? Ele olhou para mim e falou assim, esse texto não é para mim. Naquela hora, irmãos, eu fiquei pensando, né? O que fazer com um homem desse? Aí, irmãos, eu li o versículo 10, que é um verso um pouco mais pesado. Olha o verso 10 que diz. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha aí. Esse é mais pesado. Se dissermos que não pecamos, estamos chamando Deus de mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Ele olhou para mim e falou assim, esse texto também não é para mim. Irmãos, naquela hora, eu me senti completamente incapaz. O que eu ia fazer com aquele homem? Eu não podia abrir a cabeça dele e enfiar na cabeça dele que ele é pecador. E naquela hora eu entendi uma coisa profundamente. Só o Espírito Santo realmente pode convencer uma pessoa do pecado. Ninguém mais. Ninguém mais. Irmãos, quando uma pessoa tenta convencer a outra do pecado, dá confusão. Por quê? Porque o ser humano enxerga a parte de fora e ataca a pessoa de fora para dentro. Mas o Espírito Santo trabalha de dentro para fora. Então, se você tentar convencer uma pessoa do pecado, vai dar confusão, porque essa obra não é sua nem minha. Essa obra do Espírito Santo. É Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Assim está escrito. Você quer ver o que acontece? Como que é o nome do irmão? Genésio. Vamos imaginar que eu queira convencer o Genésio de um pecado. Olha só. Então eu vejo o Genésio em uma atitude dele que ele está fazendo que é pecado. E eu chego e falo assim, Genésio, isso que está fazendo é pecado. O Genésio olha para mim e fala assim, pastor, isso aqui que eu estou fazendo não é pecado. Digo, Genésio, isso é pecado. E o Genésio fala assim, pastor, isso não é pecado. Eu digo, Genésio, isso é pecado. E se continuarmos assim, o que vai acontecer? Vamos sair no braço. Porque eu estou querendo convencer ele de um pecado que ele não está o quê? Convencido. Então, irmãos, temos que dar lado, espaço ao trabalho do Espírito Santo. Porque se você pressionar uma pessoa, ela pode mudar por fora rapidamente. Mas e por dentro? Aí é o problema. O Espírito Santo trabalha de dentro para fora. E quando ele muda por dentro, aí as coisas aparecem por fora. Então, quando você vê uma pessoa torta por fora, o problema dela não está por fora. O problema dela está por dentro. Tem que trabalhar a vida espiritual dela para que haja uma conversão genuína interna, para depois resolver a parte externa. Então, só o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, irmãos. E naquela hora, lá em Bugaçu, eu me senti completamente incapaz. Eu não podia convencer aquele homem do pecado, de jeito nenhum. Se Deus não fizer isso na consciência dele, ninguém pode fazer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui que não é pecador?
Eu acho que nós entendemos, né? Eu vou inverter a pergunta. Quantos aqui têm ciência e creem que são pecadores? Deixa eu ver. Olha só. Tem uns que levantam só metadinha assim, ó. Sou mais ou menos, né? Sou mais ou menos. Meus amigos, aqui está um ponto, irmãos, importante. Se uma pessoa não reconhecer que é pecador, jamais ele pode ser salvo. Jamais. Então aqui está um ponto para a pessoa entender o que é aceitar Jesus. Primeiro, reconhecer que é um pecador, por obra do Espírito Santo. Aqui está um ponto fundamental. Agora que você entendeu que é pecador, que eu entendi que sou pecador, o que é que nós merecemos, irmãos? Da parte de Deus. Olha, tem muitas pessoas que acham que merecem alguma coisa de Deus. E tem pastores por aí ensinando seus fiéis assim, você tem que exigir de Deus. Quando você for orar, você exige de Deus. Deus tem que dar. E você ora assim, ou Deus me dá, eu rasgo minha Bíblia. Desse jeito. Tem que se revoltar contra Deus. Pastores evangélicos ensinando isso para os seus fiéis. Mas, irmãos, quem somos nós? Abra sua Bíblia agora em Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Vejamos aí o versículo 23. E esse versículo tem duas partes. Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Está escrito assim: porque o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, duas partes. Primeira parte, o salário do pecado é a morte. Você sabe o que é um salário? O salário é um pagamento. A pessoa trabalha o mês todo, no final do mês recebe o quê? Um salário pelo trabalho que ele fez. É um pagamento. Diz que o pecado tem um salário. Só que o salário do pecado é a morte. E quantos somos pecadores? Hein? Todos. E o que é que nós merecemos? A morte. E se merecemos a morte, por que é que estamos vivos? Irmãos, aqui entra uma palavrinha chamada misericórdia. E alguém disse que a palavra misericórdia é uma junção de duas palavras, miséria e coração. Misericórdia. E nós vivemos porque Deus coloca o seu coração na nossa miséria. Porque nós não merecemos nem a vida que temos. Meus amigos, nós vivemos porque Jesus Cristo um dia tomou a decisão de morrer em nosso lugar. É por isso que nós vivemos. Porque veja bem, se o salário do pecado é morte, por que estamos vivos? E não só vivos, mas com condições de vida. Veja, temos uma casa para morar, boa ou ruim, própria ou alugada, mas temos. Temos uma cama para repousar. Quem sabe temos um sofá para sentar. Temos água para tomar, comida para comer. Ora, se o salário do pecado é a morte, por que estamos vivos e com condição de vida? Meus amigos, sabe o que está escrito na Bíblia? Que uma pessoa que só vive reclamando da vida não vai entrar no céu. Está escrito na Bíblia isso. Por quê que uma pessoa que só vive reclamando da vida não vai entrar no céu? Porque não reconhece as bênçãos de Deus em sua vida. Nós somos tremendamente abençoados. E nós não temos direito de pedir nada a Deus. Direito não. Nós só pedimos porque Ele falou assim, pode pedir, mas direito não temos. E Deus falou assim, e quando você pedir, você faça o seguinte, você peça em nome de Jesus. Não no seu nome, porque você não merece nada. O salário do pecado é a morte. Então quando você for orar, você ora com humildade.
Expõe sua necessidade perante Deus, sabendo que você não merece. E diga a Ele: Senhor, eu estou indo a Ti, Senhor, em nome de Jesus que morreu em meu lugar, o meu Senhor e Salvador. Porque é nele e por Ele, somente. Olha, eu morei em Santo Amaro, uma travessa da João Dias. Tem uma rua chamada Rua dos Missionários. Eu morei ali um tempo. Numa segunda-feira, pela manhã, eu estava indo ao banco. E aí, passando numa esquina, um jovem me chamou. Ei, posso falar com você? Eu falei, pode. Me aproximei, ele falou assim, eu queria fazer um convite para você. Eu falei, pois não. Ele falou assim, ó, hoje à noite, vamos ter a reunião dos empresários. E eu quero convidar você para ir lá hoje à noite na igreja, na reunião dos empresários. Que nós vamos determinar uma bênção para você. Eu falei, você vai fazer o quê? Nós vamos determinar uma bênção para você. Você vai fazer o quê, amigo? Você está falando para mim que vai determinar Deus me abençoar, é isso? Aí ele parou assim. Aí eu falei assim, você conhece a oração do Pai Nosso? Ele falou assim, conheço. Eu falei, você já percebeu que quando Jesus estava ensinando a oração do Pai Nosso para os seus discípulos, ele falou que eles deveriam orar, mas dizer assim, Pai, faça-se a tua vontade? E ele ficou quieto. Eu falei assim, não vou lá não. E fui embora. Veja, quem somos nós, irmãos, para determinar Deus? Quem somos nós? Miseráveis pecadores. Irmãos, o salário do pecado é a morte. Pensa nisso, viu? Pensa nisso. Você não merece nem a vida que tem, nem eu. Mas quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, irmãos, deixa eu passar isso aqui. Existem duas mortes. Veja, todos somos pecadores. Agora veja, o salário do pecado é o quê? É a morte. E a profecia fala sobre a primeira morte e fala sobre a segunda morte. Qual é a primeira morte e qual é a segunda morte? A primeira morte, irmãos, é a que nós conhecemos. A primeira morte, ela vem a nós de várias maneiras. Essa que nós conhecemos. Um bate o carro e morre. Outro contrai câncer e morre. Outro desiludido se enforca. Então ela vem a nós de várias maneiras. Mas todos que passam pela primeira morte vão para o mesmo lugar. Ou seja, para o pó da terra, para o cemitério. Assim está escrito. Então quando uma pessoa morre, seja ele negro, branco, rico, pobre, cristão ou ímpio, morre e vai para o pó da terra. Não vai nem para o céu, nem para o inferno de fogo, nem para o purgatório, nem para o mundo dos espíritos. Pois não, irmão? Depois de amanhã, na quinta-feira, vamos falar sobre isso aqui. Aguenta aí. Ele perguntou sobre o crematório, se está certo ou errado. Cremar o corpo, né? Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Mas escutem. Então, está escrito na Bíblia que todos que passam pela primeira morte vão para o pó da terra. Mas a Bíblia fala que todos que passam pela primeira morte um dia vai ressuscitar. Escutem. Jesus falou sobre isso, vamos ler. João capítulo 5. Vamos abrir aqui. Evangelho de João, volta só um pouquinho, capítulo 5, versículos 28 e 29. Olha aqui. João 5, 28 e 29. Olha o que Jesus falou aqui. Ele disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão, aonde? Nos sepulcros, nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Está falando de ressurreição. Os que fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que praticaram o mal, para a ressurreição da condenação. Tem a Bíblia que fala juízo, né? E no grego é condenação mesmo.
Então escutem, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, vai chegar a hora, em que todos os que estão nos túmulos, nos cemitérios, no pó da terra, ouvirão a voz de Deus e sairão. E diz os que fizeram o bem, os que entregaram a vida a Cristo, que responderam bem ao toque do Espírito Santo, antes de morrer, vai ressuscitar para a vida eterna. Aí vai para o céu. Mas os que praticaram o mal, que rejeitaram o chamado de Deus, o toque do Espírito Santo, e morreram perdidos, um dia também irão ressuscitar. Mas não para a salvação, mas para a condenação. Então, o salvo que morreu ainda não foi para o céu, nem o perdido que morreu foi para o tal do inferno de fogo, como dizem por aí. Está no pó da terra. Então essa é a primeira morte. Vem a nós de várias maneiras, mas todos vão para o mesmo lugar, para o pó da terra. E não é isso que a gente vê mesmo? Quando uma pessoa morre, fica 24 horas no caixão sendo velada, para ver se morreu mesmo. Aí depois você acompanha o cortejo fúnebre, o coveiro abriu um buraco, desce o caixão e manda a terra em cima. Ou põe numa gaveta. E é assim que a Bíblia fala, que morre e vai para o pó da terra. Mas vai haver ressurreição de salvos e de perdidos. Essa é a primeira morte. Agora, a segunda morte, irmãos, ela vai ser igual para todos que passarem por ela. E qual é a segunda morte? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. 21, verso 8. Olha o que diz aí. 21, verso 8. Apocalipse, lá no final da Bíblia, 21, verso 8. Diz assim, mas quanto aos medrosos, e tem Bíblia que não fala medrosos, fala tímidos, né? E outras falam covardes. Então diz assim, mas quanto aos medrosos, ou covardes, e aos incrédulos, pessoas que não creem, e aos abomináveis, que são os arrogantes e orgulhosos, e aos assassinos, e aos adúlteros, pessoas que praticam sexo fora do casamento, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então a segunda morte é o quê? Fogo e enxofre. Então tem que ver com a condenação, que vai acontecer somente depois da ressurreição dos perdidos. Fogo e enxofre. Então, se uma pessoa morre, passa pela primeira morte e morre perdida, vai ter o dia da ressurreição dos perdidos. Mas vai ressuscitar e não tem mais chance de salvação. Vai ressuscitar, vai ver por que não foi salvo, a chance que teve e não aceitou. Aí então será condenado. Vai ser queimado com fogo e enxofre, junto com o diabo, porque durante a vida escolheu isso. Então, quando uma pessoa morre, ou ela morreu salva ou morreu perdida, não tem mais o que fazer não, viu? Se morreu salva, louvado seja Deus, ninguém pode tirar dela a salvação. Mas se ela morreu perdida, ninguém pode lhe dar mais salvação. Pode orar, rezar, acender vela, fazer o que quiser. Missa do sétimo dia, não muda mais nada. Então o tempo de salvação que uma pessoa tem é enquanto ela está viva. Não se esqueça disso. Morreu, já era. Não tem mais o que fazer. É muito delicado isso, né? Mas lembre-se que vai ter ressurreição de salvos e de perdidos. Aí vai receber a recompensa. Mas o tempo de salvação é enquanto está vivo. Ninguém se iluda com outra coisa. Hoje é o tempo, né? Hoje é o tempo. Então veja, o salário do pecado é o quê? A morte. Agora eu pergunto, qual que é o salário do pecado? A primeira morte ou a segunda morte? Olha a pergunta. Qual que é o salário do pecado? Primeira morte ou segunda morte? Irmãos, é a segunda morte. E quantos são os pecadores?
Todos. E o que é que nós merecemos? A morte. Primeira ou segunda? Com tristeza no coração, irmãos, é a segunda morte. É a condenação. É isso que você merece, é isso que eu mereço. A primeira morte é uma consequência direta do pecado, mas não é o salário. Irmãos, ninguém pagou o salário do pecado até hoje. Quando uma pessoa muito ruim, começa a sofrer, contrai um câncer, começa a definhar, muitas pessoas pensam assim, está pagando os pecados. Mas não é verdade. Ele pode estar sofrendo as consequências do pecado, mas o salário do pecado ninguém nunca pagou nessa vida aqui. Só vai pagar o salário do pecado, irmãos, a pessoa que morreu perdida e quando ela ressuscitar, aí vai receber o salário do pecado, que é no fogo e enxofre. Agora observe. Você e eu nascemos com natureza pecaminosa e estamos condenados à morte eterna. Agora, qual a providência de Deus para nos livrar da condenação que o pecado trouxe a esse mundo? Agora, irmãos, podemos entender. Cristo Jesus. Essa foi a providência de Deus. O que Deus fez, irmãos? Enviou Jesus Cristo a esse mundo. Adão, quando foi criado, não tinha natureza pecaminosa. Era perfeito. Mas tinha liberdade de escolha. E quando foi tentado, infelizmente caiu em pecado. E desgraçou a raça humana. E agora estamos com a natureza pecaminosa, condenados. Mas Deus enviou Jesus Cristo aqui, na qualidade de Adão, antes do pecado. Então, Jesus, que sempre foi Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um dia se fez carne e habitou entre nós. E quando ele nasceu da Virgem Maria, aqui, Jesus nasceu sem natureza pecaminosa. Diferente de um filho nosso, escutem. Porque o nascimento de Cristo foi uma obra divina, do Espírito Santo. Agora, Jesus poderia cair em pecado? Poderia ou não? Poderia. Mas ele caiu? Não. Então, onde Adão caiu e desgastou a raça humana, Jesus venceu. E resgatou a raça humana. Por isso que na Bíblia, Jesus é chamado de segundo Adão. E diz que onde o primeiro Adão caiu e desgastou a raça humana, Jesus venceu e resgatou a raça humana. Veja, se eu morrer por você, não vale nada. Se você morrer por mim, não vale nada. Porque eu sou tão pecador quanto você é tão pecador quanto eu. Mas Jesus Cristo não pecou. Ele venceu Satanás. E mais, ele venceu a morte e a sepultura. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Então a providência de Deus, irmãos, foi enviar Jesus Cristo aqui. Para nos livrar da condenação que o pecado trouxe. Vamos aqui agora verificar um texto que está... Você está em Apocalipse? Volta um pouquinho só na primeira carta do apóstolo Pedro. Aliás, vamos primeiro para Coríntios, para depois ir para o apóstolo Pedro. Primeira carta, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos lá. Esse versículo aqui precisa ficar gravado na nossa mente. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vejamos aí o versículo 18. E 19. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Podemos ler? Vamos ler. Diz assim, ó, e tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Hein? Por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o quê? O mundo.
não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, ou seja, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, Jesus não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado na prática, na íntegra. Mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso, quando a pessoa aceita Cristo, ele é chamado de justo. Ele foi justificado pelo sangue de Cristo. Porque ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele venceu. E nele somos mais do que vencedores. Nele e por ele é que temos a vida eterna. Jesus não caiu em tentação, irmãos. E ele morreu sem pecar. E venceu a morte e a sepultura. E garantiu a nossa salvação. João 3,16 diz que Deus amou o quê? O mundo de tal maneira que ele deu quem? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não está escrito assim? Muito bem. Quando fala que Deus amou o mundo, irmão, se trata de quê? Das casas? Da humanidade. Então vamos aqui, ó. Deus amou o ser humano, você e eu, de tal maneira que ele deu. Se trata de um presente. Deu quem? Seu Filho unigênito. Mas no grego, na língua original do Novo Testamento, não aparece unigênito, não. Aparece a palavrinha monogenes. Expliquei isso aqui na primeira noite, né? E essa palavra monogenes significa o quê? Único de sua espécie. Irmãos, Jesus, ele é o único de sua espécie em todo o universo. Não tem ninguém igual a ele. Olha, Deus o Pai é totalmente e plenamente Deus. O Espírito Santo é totalmente e plenamente Deus. Nós somos totalmente e plenamente seres humanos. Mas Jesus é o único da sua espécie, que é plenamente Deus e plenamente homem. Quando ele nasceu da Virgem Maria, irmãos, não deixou de ser Deus. Mas tomou a natureza humana, a forma humana. E para vencer Satanás, ele não podia usar sua divindade. Tinha que vencer o diabo como homem, para que onde Adão caiu e desgastou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Então ele venceu não porque ele era Deus, porque ele não usou sua divindade. Então Jesus é o único da sua espécie em todo o universo. E por que isso é importante? Porque o pecado separou o homem de Deus, não separou? Sim ou não? Então, mas Jesus veio aqui para religar. E como Deus trouxe Deus a nós, e como o homem nos eleva a Deus. Irmãos, ele é o único da sua espécie. Plenamente Deus e plenamente homem. Então, como Deus trouxe Deus a nós, e como o homem nos eleva a Deus. Ele é a ponte sobre o abismo. É ele que liga o céu à terra e a terra ao céu. E foi por isso que ele falou assim com propriedade: ninguém vem ao Pai senão por mim. É nele e por ele, irmãos. Você pode crer em quem você quiser, mas se você não aceitar Jesus, jamais você pode ser salvo. Porque ele venceu. E ele veio para religar o homem a Deus e Deus ao homem. E é nele a ligação. Sabe que a palavra religião vem da palavra latina religare, que significa religar. Então religião é Cristo. E em Cristo. Então todo aquele que nele crê não pereça. A palavrinha perecer significa o quê? Ser condenado. Então Jesus veio aqui, irmãos, não para nos livrar da primeira morte. Ó, atenção. Jesus veio aqui não para nos livrar da primeira morte, mas para nos livrar da segunda morte, que é o salário do pecado. Então quem aceita Cristo, irmãos, pode sim morrer a primeira morte. Pode bater o carro e morrer, como qualquer ímpio aí. Pode levar uma bala perdida e morrer, como qualquer ímpio aí.
Pode contrair câncer e morrer, como qualquer ímpio. Mas o cristão, se ele viver, é lucro, se ele morrer, é lucro. Porque se ele viver, vive para Deus, se morrer, morre salvo. E quando Jesus voltar para buscar os seus fiéis, ele ressuscita e vai para o céu. Meus amigos, Jesus veio aqui para nos livrar da segunda morte, da condenação. Então quem aceita Cristo, irmãos, é vitorioso. E tem não só esta vida, mas tem a vida eterna. Porque Ele venceu a morte. Irmãos, isso é que alegra o nosso coração. Não tem outra solução para nós. A vida não tem sentido em si mesmo. O homem nasce, cresce e morre. Isso é uma desgraça esse mundo aqui. Se você olhar friamente para o mundo, você não vive, você se mata. Não tem sentido isso aqui. Mas Jesus veio aqui para dar o sentido à vida, irmãos. É por isso que quando a pessoa entende o plano da salvação e abraça essa verdade, e agora começa a se preparar para a volta de Cristo, aí é outra história. O coração dele não está mais na terra, preso nas coisas materiais. E agora, irmãos, voltemos à pergunta inicial. O que é aceitar Jesus? Agora estamos prontos para responder. Primeiro, aceitar Jesus é reconhecer que você é um pecador por obra do Espírito Santo. Segundo, reconhecer que o salário do pecado é a morte ou a condenação. Terceiro, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador. Quarto, viver para a honra e glória de Deus. Nisto consiste, resumidamente, aceitar Jesus. Então vamos lá? O que é aceitar Jesus? Primeiro, está fraco. Primeiro, está fraco. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Irmãos, quando a pessoa com esse entendimento passa a viver para a honra e glória de Deus, realmente ele aceitou Jesus. Com esse entendimento. Reconhecendo a sua miserabilidade e dependendo de Deus. E vivendo nos méritos de Cristo. Então, nisto consiste aceitar Jesus. E agora, irmãos, caminhando para o final do nosso tema de hoje. Hein? Caminhando para o final. Certa ocasião, Jesus, ele pegou os discípulos e saiu a caminhar. E no caminho, Jesus começou a gemer alto. E gemia cada vez mais alto. E gemia. E começou a cambalear como se estivesse bêbado. Os discípulos ficaram apavorados, sem saber o que acontecia com o mestre. Por várias vezes, irmãos, seguraram ele com medo dele cair. Porque ele cambaleava. Ele não conseguia ficar em pé, normal. E depois de andar um bom pedaço, Jesus dispensou os discípulos e chamou só 3. Pedro, Tiago e João. E falou assim, vamos mais adiante comigo. E a situação de Cristo piorava cada vez mais. E gemia cada vez mais alto. E cambaleava cada vez mais. E os discípulos apavorados, tristes, sem saber o que fazer. E depois de andar mais um pedaço, Jesus falou assim, agora vocês fiquem aqui, vigiando e orando. Porque eu vou mais adiante orar. E aí Jesus foi e entrou no Getsemane. Um jardim chamado Jardim de Getsemane. E ele ficou, irmãos, a uma distância que os discípulos viam e ouviam seus gritos. E quando ele chegou no Getsemane, e ele se ajoelhou para orar, começou a transpirar sangue, diz a Bíblia. E o sangue escorria até o chão. Agora, por que, irmãos? O que aconteceu com Jesus? Ele ainda não tinha sido julgado injustamente. Ele não tinha sido cuspido, nem humilhado, nem chicoteado. E por que estava cambaleando, gemendo e gritando e transpirando sangue? Meus amigos, naquela hora, os pecados e a angústia do pecado de toda a humanidade foi colocada sobre ele.
E a angústia foi insuportável. Por isso ele transpirou sangue. E naquela hora nossa salvação esteve em jogo para sempre. E foi ali que ele fez aquela oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade. Assim ele fez a oração. O que ele estava dizendo aí? Pai, se for possível salvar o homem sem que eu morra, Pai, por favor que isso aconteça. Mas faça-se a tua vontade. E o pai disse: filho, não tem jeito. O salário do pecado é a morte. E para salvar o homem, tem que morrer. E Jesus falou: Pai, se é assim, eu vou até a morte. E foi naquela hora que Deus mandou anjos do céu para confortar Jesus. Nós não sabemos, irmãos, o que os anjos falaram para ele. Mas sabemos uma coisa, que ele ficou sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E saiu do Getsemane, decidido a morrer no lugar do homem. E quando ele começou a sair, irmãos, para morrer no lugar do homem, veio Judas endemoniado. Veio Judas endemoniado. E beijou ele. Traiu ele, entregou ele por 30 moedas de prata. E aí, irmãos, quando Judas beijou Jesus Cristo, veio uma turba enfurecida para agarrá-lo. E o apóstolo Pedro puxou a espada, pulou na frente e deu uma espadada para cortar o pescoço do soldado. E o soldado desviou, arrancou só a orelha. E Jesus repreendeu Pedro. Pedro, para com isso, Pedro. Pedro, mete a tua espada na bainha. E olhou para eles assim e falou assim: quem é que vocês estão procurando? Eles falaram assim: Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. Mas estes deixai-os. Veja, irmãos, que cena. Quem é que vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Ele falou: sou eu. Mas estes deixai-os. O que quer dizer isso? Ninguém nunca teve poder para matar Cristo. Na verdade, ele se entregou por amor de todos nós. Jesus poderia muito bem, irmãos, falar assim: Pai, manda um raio daí e mata todo mundo aqui. E Deus mandaria. Mas a Bíblia fala que o seu amor foi maior do que a sua razão. E ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E como uma ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Foi aí que começou o massacre. Foi julgado injustamente, foi cuspido, humilhado, chicoteado, teve que carregar uma cruz pesada nas costas, e foi pregado vivo na cruz e derramado o seu sangue, gota a gota. Mas o diabo não queria matar Jesus. O diabo queria que ele ficasse nervoso e pecasse. Mas tentando levar Jesus ao pecado, matou Jesus sem pecar. E o tiro saiu pela culatra. Irmãos, aquilo que parece uma derrota na cruz, ali está a vitória. Um único homem nasceu, viveu e morreu e não pecou. É Jesus Cristo. Nessa noite você pode entregar a vida a Ele. De verdade. E viver diferente. Para a honra e glória de Deus. Nós vamos ter um momento de oração. Mas antes da oração, nós vamos ver uns slides aqui. Veja. Jesus só nasceu aqui da Virgem Maria cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão e Eva. Aí você pergunta: mas escuta aqui. E nesses 4.000 anos que Jesus não tinha vindo ainda a morrer na cruz, como é que uma pessoa fazia para receber o perdão dos pecados? Porque a pessoa só é salva pelo sangue de Cristo, sim ou não? Então como é que as pessoas faziam antes de Cristo? Então Deus estabeleceu de forma dramática o plano da salvação, para imprimir na mente humana o quão terrível é o pecado. Então Deus explicou que quando alguém pecasse contra algum dos 10 mandamentos, para ele não ser condenado, porque o salário do pecado é a morte, e ele se arrependesse por obra do Espírito Santo, ele tinha que pegar um cordeiro. Cordeiro significa animal manso. Não podia ser velho nem aleijado. Aí ele, com esse cordeirinho, ele tinha que pegar e vir até um lugar chamado santuário, perante o sacerdote. Aí, chegando lá, ele colocava as 2 mãos sobre a cabeça do animal, confessava seus pecados na cabeça do bichinho. Terminando de confessar os pecados, o sacerdote dava um facão para ele, e o próprio pecador tinha que cortar o pescoço do animal. Aí o sangue espirrava. E o sacerdote parava numa vasilha. Depois entrava num lugar chamado santuário. E fazia um ritual com o sangue, conforme Deus orientou que fosse feito. E assim, foi por cerca de 4.000 anos na face da terra. Todos os dias, sangue, sangue, sangue e sangue de cordeiros. E o que era isso?
Irmãos, quando o pecador confessava seus pecados na cabeça do bichinho, simbolicamente ele transferia sua culpa para o animal. E para o homem não morrer, porque o salário do pecado é a morte, o animalzinho inocente morria no seu lugar. É uma transferência de culpa. Mas o pecador já sabia, porque Deus tinha revelado a ele também, através dos profetas, que esse cordeirinho representava quem? Jesus, o Messias, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade e derramaria o seu sangue na cruz. De modo que, quando Cristo veio aqui e morreu na cruz do Calvário, acabou o sacrifício de cordeiros. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, a salvação sempre foi pela graça. Nunca foi pela lei. Antes de Cristo e depois de Cristo. Escutem, muitos pastores evangélicos não entendem isso. E acham que a salvação antigamente era pela lei e agora é pela graça. Mas nunca foi assim. A salvação sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Meus amigos, quando Jesus morreu na cruz, acabou o sacrifício de cordeiros, e não os 10 mandamentos, como alguns pensam. Hoje tem os 10 mandamentos e Cristo. Você pecou, tem que ir a Cristo, não vai matar cordeirinho mais. Porque Jesus já veio, Ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então a salvação sempre foi pela graça. Deus enviou Jesus Cristo aqui, irmãos, para nos mostrar o caminho de volta ao lar celestial. E Ele mesmo disse, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele veio aqui para buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Você e eu. Jesus Cristo, irmãos, Ele tomou sobre si os nossos pecados. Antes de morrer na cruz, Ele, olha aqui, Pedro, Tiago e João. Aqui foi o momento que Ele entrou no Getsemane, cambaleando e gemendo alto. E quando se ajoelhou, começou a transpirar sangue que escorria até o chão. E aqui nossa salvação esteve em jogo. Mas ali no Getsemane, ele fez a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Deus falou, filho, não tem jeito não. O salário do pecado é a morte. E foi aí que ele tomou a decisão e saiu tranquilo do Getsemane. Decidido. E veio Judas endemoniado e entregou ele, irmãos. E aí começou o julgamento injusto e o massacre. Esses homens aqui estavam todos possuídos de demônios. E agora, possuídos de demônios, batiam, cuspiam, humilhavam. Colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Cobriram com pano e batia com uma cana. E zombando dizia, adivinha quem foi que te bateu? E Jesus calado, irmãos. Não abriu a boca. Por amor de todos nós. Depois, vergonhosamente e completamente nu, carregou a cruz pesada até o topo da montanha do Calvário. Foi Simão Cirineu que ajudou ele a carregar a cruz, que ele cambaleava. Chegando lá, foi deitado vivo. E vivo, irmãos, derramou seu sangue. Homens com pesadas marretas crucificaram o Senhor da glória. Sua cruz foi levantada entre o céu e a terra. E o seu sangue foi derramado aqui, gota a gota. E a Bíblia fala que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele morreu no meio de 2 ladrões. Como se fosse o pior dos bandidos. Mas ele morreu, na verdade, no seu e no meu lugar. Porque nós somos os bandidos. Nós somos os pecadores. Então, nessa noite, saiba de uma coisa. Foi por você também. Lembre-se, foi por você também. E nunca se esqueça de que foi por você também. Jesus disse, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Aí está o segredo, irmãos, olhar para Cristo cada dia, pela fé. Porque quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não vejo como me perder. Porque nele está a vitória. E é de lá que vem a vitamina celestial. Olhai para mim, disse ele. Olhai para mim. Ao terceiro dia, venceu a morte e a sepultura. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Louvado seja ele, irmãos. Venceu a morte e a sepultura. Garantiu a nossa salvação. Hoje ele está vivo no céu. Hoje ele está vivo no céu. E é o nosso advogado. Está intercedendo por nós. E ele mesmo, irmãos, prometeu voltar para buscar os seus fiéis.
Tem cerca de 2.500 passagens na Bíblia que falam que Jesus vai voltar para buscar os seus fiéis. Será o maior acontecimento de toda a história da humanidade. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá vencendo e para vencer. Ele vem com milhões de anjos tocando trombetas para buscar os seus fiéis, para buscar você. Se você entrega a vida a Ele e vive para a honra e glória de Deus. Nessa noite, você pode responder essa pergunta com propriedade. Você está disposto a aceitar a direção de Deus em sua vida? Sim ou não? Amém. Agora com entendimento, dizendo, não, eu aceito Jesus de verdade. Meus amigos, Deus tem chamado o seu povo das trevas para a luz. Eu trabalhei em Paraibuna. Paraibuna é uma cidadezinha que fica na rodovia dos Tamoios, descendo para Caraguatatuba. E eu morei lá. E lá eu dava estudo bíblico na casa de várias famílias. E uma delas era a casa do irmão Valdemar. Um senhor de idade, já calvo. Irmãos, quando eu chegava à casa dele para dar estudos bíblicos, a mulher fugia. Os filhos fugiam. Não queria saber. E só ele ficava. Mas pensa numa pessoa sincera. Era o irmão Valdemar. Ele parecia comer a palavra de Deus. Tinha prazer em estudar a Bíblia. E ele foi recebendo estudo bíblico, e foi entendendo, e tomou a decisão. Falou, Toninho, ele me chamava Toninho, Toninho, pode preencher minha ficha para o batismo. E eu, feliz da vida, falei, parabéns, irmão Valdemar. O senhor tomou a maior e a melhor decisão da sua vida. Ele falou, pode preencher minha ficha, eu vou me batizar. E faltavam 2 semanas para o batismo naquela ocasião. Preenchi a ficha de batismo dele com alegria. E saí dali com alegria, e fui em outras casas dar estudo bíblico. Você sabe que o prazer de quem prega o Evangelho é ver Deus operando nos corações. As vidas sendo transformadas. E o irmão Valdemar foi transformado por Deus. Aí quando eu voltei na semana seguinte para dar mais um estudo bíblico, ele falou assim, ih, Toninho, acho que eu não vou me batizar não. Eu falei, por que, irmão Valdemar? Ele falou assim, a minha mulher e meus filhos estão caindo de pau em cima de mim. Veja, irmãos, a mulher que não sabia o que ele sabia. Os filhos que não sabiam o que ele sabia. Agora bateram contra a decisão dele. Ele, feliz da vida pelo batismo, foi lá falar para a esposa, para os filhos. E aí? Recebeu um balde de água fria. Eu olhei para ele e falei assim, irmão Valdemar, o problema do senhor não é sua esposa, nem são seus filhos. Não, Toninho. Falei, não. Ele falou, então qual é o problema? Eu falei, o problema é o senhor mesmo. Ele falou assim, como assim? Falei, irmão Valdemar, quando eu namorava a que hoje é a minha esposa, eu era motoqueiro. Ela morava numa outra cidade. E quando dava hora de namorar, podia estar chovendo, que eu ia namorar com chuva e tudo, de moto. Eu falei, por que o senhor acha que eu saía de uma cidade e até outra cidade namorar com chuva e tudo de moto? Ele falou assim, porque você gostava da sua noiva. Eu falei, exatamente. Eu falei, então se o senhor amar Jesus Cristo de verdade, não tem mulher, não tem filho, eu falei, nem o diabo pode impedir o senhor. E ele ficou olhando para mim. Eu falei, o senhor só tem uma alternativa na vida, irmão Valdemar. Só uma alternativa. Ele falou assim, qual? Eu falei, é ser salvo, porque perdido o senhor já está. Irmãos, o que está escrito na Bíblia? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O irmão Valdemar entendeu. E ele foi batizado na igreja adventista lá em Paraibuna. Mas é uma guerra, irmãos. O diabo usa quem ele pode para atrapalhar. E tem que romper barreiras. Nessa noite, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Jesus quer ser íntimo. Ele quer ser seu íntimo, mas precisa abrir a porta. E eu pergunto nessa noite, agora com entendimento, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E gostaria de viver para a honra e glória de Deus? Gostaria de orar e se entregar a Ele? Quantos gostariam de orar e se entregar a Ele, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Então coloque-se em pé. Se você deseja entregar a vida a Deus e viver para a honra e glória de Deus.
Nós vamos clamar a Ele, que Ele entre em nosso coração. Nós vamos ter um hino especial agora. A cantora já está vindo. E ela vai cantar um hino muito bonito. E diz que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. E eu não devo temer a nada e a ninguém. Porque se viver é lucro e se morrer é lucro. Quando Jesus voltar, vai ter ressurreição. Pode colocar o hino. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Amém. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ouve, Senhor, a minha voz. A minha oração. Eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Pai. Diga isso para Deus. Senhor, ouve, Senhor, a minha voz. A minha voz, Pai. Eu clamo a Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, por uma nova vida. Por uma nova vida em Cristo Jesus. Senhor, eu quero andar em novidade de vida. Muda e molda meu caráter. A semelhança do caráter de Cristo. E a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? Ame, Senhor, a minha voz. Eu clamo a Ti. Ame, Senhor, a minha voz. Eu clamo a Ti. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? A quem temerei? A minha voz. Eu clamo a Ti. Ame, Senhor, a minha voz. Eu clamo Parabéns pela sua decisão de se agarrar a Cristo, de entregar a vida a Ele, viver para a honra e glória de Deus. Segredo: cada dia meditar na salvação. Esse é o segredo da vitória. Vamos orar, feche os olhos. Querido Pai Celestial, grande Deus, eterno Deus, elevamos a Ti a nossa oração, Senhor, para Te agradecer. Te agradecer, Pai, porque entendemos nesta noite que não estamos abandonados aqui à mercê da sorte, mas que o Senhor se importa conosco, que o Senhor enviou Jesus Cristo a este mundo para nos resgatar da maldição do pecado, para nos livrar da condenação que o pecado trouxe. Bendito seja o Teu nome, Senhor.
Obrigado, Pai, porque Jesus venceu Satanás. Não caiu em tentação e morreu sem pecar. Ao terceiro dia venceu a morte e a sepultura e garantiu a nossa salvação. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque nele somos mais do que vencedores. Nele encontramos o verdadeiro sentido para a vida. Muito obrigado, Pai, porque agora sabemos para onde vamos. E sabemos que Jesus vive e vai voltar para buscar os teus filhos. Cada um nesta noite, ao entender a tua palavra, tomou uma decisão em seu coração. Quer viver para a honra e glória do Senhor, por amor a Cristo. Então, Senhor, olha para cada coração e abençoa e sela a decisão. E ajuda para que a partir de hoje, em especial, cada um possa andar em novidade de vida. Nos dê sabedoria, Pai, para nos desviarmos do mal. E poder para dizer não às ofertas do diabo. E agora, repita comigo: Senhor Deus, neste momento, eu abro o meu coração para que Jesus possa entrar. Senhor Jesus, entra em meu coração, muda a minha vida, molda meu caráter e me ajuda no preparo para o céu. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Podeis assentar. Nós vamos até a porta para cumprimentar a todos. Vamos com a equipe de louvor aqui. Aguarde a sua saída, que será organizada. E a saída tem um chazinho aí, um lanchinho para todos. Amanhã, Fim do Mundo, parte 1. Venha com fé. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.